Eu gostaria de apresentar a Cláudia Major. Ela é uma coordenadora geral de inteligência interna do PI, chefia da área de biotecnologia, e ela também é uma pesquisadora da UFRJ na área de plantas. Obrigada pelo convite. A Celeste não está aqui, mas a Celeste está me falando que tem trabalho para participar, e ao Guilherme também pelo convite para participar do evento. E eu fiz uma apresentação, acho que até básica, mas eu acho que a ideia aqui é até um nivelamento e abrir o espaço para a gente poder discutir as questões tá? Eu realmente falo um pouco demais, então eu vou tentar ser breve e a gente discute depois. Eu acho que a gente vai ter um espaço agora para discutir, e à tarde também, quando a gente troca, né, e eu vou apresentar ele à tarde. Vamos lá. Eu estava aqui conversando com o Guilherme rapidamente. Eu acho interessante, eu não estou há tanto tempo assim no NPI. Eu entrei no NPI em 2004 como examinadora de patentes, eu sou examinadora de patentes, e desde 2011 eu estou como coordenadora da área de biotecnologia. E vim da universidade, né? Eu trabalhei com biologia molecular de plantas na UFRJ, e eu gosto sempre porque, apesar de eu ter saído em 2004 da universidade para o NPI, eu digo que eu mantenho um pouco a visão ainda da pesquisa, e eu falo isso sempre porque o meu marido hoje ainda é professor da genética, né, ele é pesquisador na UFRJ, e a gente acaba conversando sem sombra de dúvida de trabalho em casa. Então, quer dizer, eu acho isso extremamente interessante, porque eu não perco muito o viés do que está acontecendo na universidade, porque hoje eu já estou no NPI há algum tempo. Porque eu sempre falo isso, porque a gente ainda precisa passar, eu estava vendo a palestra, é uma mudança de mentalidade. O Brasil precisa, quando eu vejo você falando, vocês estavam falando ali, por que a gente ainda não tem o uso comunitário de equipamentos, são as facilities, que o mundo inteiro trabalha com facilities. Eu não sei cadê a Celeste, eu ia brincar que ela é socióloga, para entender por que no Brasil a gente está falando isso há tantos anos e não acontece. Né? Todo mundo sabe que esse seria a melhor utilização desses grandes equipamentos, onde a manutenção é caríssima, tão subutilizados em muitos casos, e por que a gente não está conseguindo fazer isso acontecer? Na verdade, a gente vê alguns exemplos. Eu estive agora num fórum de bioeconomia que a CNI está realizando. A gente vê alguns exemplos, mas isso ainda não é o Brasil. A gente não está com foco, a força total para fazer isso acontecer. A resposta é super simples, Cláudia. As agências de fomento continuam dando dinheiro para montar feudinho. É estúpido. Assim, até o âmago, como o próprio me falou. Mas vai continuar acontecendo enquanto as agências de fomento derem. A lógica por trás de tudo é: eu sou o dono do equipamento, eu publico tudo que sai desse equipamento. Isso é burro. Isso está acabando com o Brasil. Isso está custando caríssimo para a gente. Mas pode esquecer que os cientistas todos vão se unir e dar as mãos e falar: nós vamos parar de fazer feudos, agora nós vamos trabalhar para a comunidade. Enquanto tiver alguém dando dinheiro para fazer isso, vai continuar acontecendo. Mas assim, eu tenho frequentado bastante vários ambientes para essa discussão. Celeste aqui é testemunha também disso, a gente bate nesse Brasil inteiro, e eu vejo pesquisadores de porte muito bons no Brasil com a mesma mentalidade, a mentalidade de que precisamos unir, trabalhar junto, cooperar. Então, está faltando também alguma coisa que ela chega de feudos e vamos trabalhar como todo mundo trabalha. E eu não estou falando de um ou outro, a gente já tem hoje uma massa crítica nessa área que entende qual é a melhor forma de se fazer pesquisa no Brasil. Então, quer dizer, a gente também tem, aí eu acho que a responsabilidade de fazer isto funcionar. E aí depois eu também vou puxar a responsabilidade para a mudança do marco regulatório que nós temos, e eu, como, vamos dizer assim, numa instituição diretamente relacionada a isso, como INPI, nós temos um papel de estar no Brasil inteiro disseminando, falando
para fazer massa crítica para qualquer mudança do marco, seja ela para um lado ou para o outro, que seja o melhor para o Brasil. Então eu acho que esse papel é nosso também, a gente tem que abarcar isso, esse papel é nosso. Porque senão a gente só joga também, assim, alguém tem que fazer. Não, a gente tem que fazer, a gente tem que se unir e tem que fazer. Aqui. Só inicialmente, né, só para mostrar como é que está a estrutura hoje do INPI. Eu sei que eu vou receber várias críticas ao longo, mas isso já faz parte. Tá? O INPI é uma autarquia federal, tá? Nós estamos vinculados ao MIDIC, foi criado em 1970, a sede é no Rio de Janeiro, nós temos algumas delegacias em outros estados, representações em 26 estados e no Distrito Federal, mas todo o exame técnico, toda atividade fim, seja de marcas, patentes, indicação geográfica, ela é feita no Rio de Janeiro. E hoje nós estamos em 3 prédios, que é o prédio da São Bento 1, onde eu estou fisicamente, onde toda a parte de patentes e marcas está, o da Mairink, Veiga, e da Praça Mauá, que é o prédio mesmo do INPI. Esse prédio está sendo esvaziado, porque ele vai sofrer um retrofit, ele foi tombado acho que há uns 2 meses, e então a gente pretende voltar em um prédio histórico, foi o prédio mais alto do Brasil em algum tempo, e nós pretendemos até voltar uma parte do INPI depois dessa reforma para a Praça Mauá, mas isso é bom, né? O INPI cresceu e ele não cabe mais nesse prédio. Então, mesmo que a gente retorne a Praça Mauá, a área fim, provavelmente marcas e patentes, vai realmente ficar num outro prédio, porque não cabe mais. E eu espero que cada vez mais não dê e a gente precise do 3º prédio também. Isso é o organograma da instituição, isso está no site do INPI. Eu gosto até de mostrar, se vocês verem, aqui está a diretoria de patentes, mas tem as outras diretorias, porque às vezes a gente pensa no INPI só como patentes e o INPI é muito mais amplo que isso, né? A gente tem toda a parte de indicação geográfica, desenho industrial, a parte de transferência de tecnologia, marcas, patentes, e uma parte grande hoje que é a academia e a parte de cooperação internacional e nacional, que resulta inclusive isso aqui. A disseminação que a gente faz passa por uma coordenação, uma diretoria de, eu não sei onde está aqui, eu não estou achando, cooperação para o desenvolvimento, tá? É a primeira aqui que faz toda essa parte de cooperação, tanto nacional quanto internacional. E hoje a gente já tem um mestrado profissional e esse ano abrimos a primeira turma de doutorado junto à Academia do INPI. Bom, rapidamente, o que nós queremos para o futuro do INPI, né? Claro, eu tirei o slide que tinha o backlog, estrategicamente. O gráfico não é muito agradável de ser visto. Mas eu gosto de falar o que a gente espera, né? Vamos lá, a gente está trabalhando, esse é o nosso dia a dia. Todo mundo sabe que o INPI tem um backlog enorme, tá? Então, o que nós estamos fazendo para tentar resolver? Não adianta também a gente pensar só no problema per se. Bom, aí eu vou falar especificamente do backlog de patentes, que é o mais grave, que incomoda, porque no fundo o INPI tem várias vertentes, mas no fundo patente é o carro-chefe, porque temos um atraso realmente muito grande. Nós temos 3 estratégias. A primeira delas é o procedimento de exame e serviços virtuais. Muitos de vocês que já usam o sistema viram nos últimos 2 anos como avançou essa área. Então, quem é de escritório, trabalha com isso, sabe que hoje os pareceres técnicos estão todos disponíveis no site do INPI. Cartas patentes hoje só são emitidas, a menos que o titular tenha interesse em papel, elas também são emitidas virtualmente no site. Então, quer dizer, a gente está, isso é o que vocês veem, mas internamente nós hoje só fazemos exame técnico daquele pedido também de forma digital. Tá? Só que realmente essa decisão foi tomada em dezembro de 2010, então a gente está vindo aí de 2 anos de uma mudança de exame em papel para o exame digital. Só que a gente não tinha até recentemente o pedido de patente entrando em modelo digital, ou seja, o que a gente tinha? O SPTO fez isso até 1 ano atrás, ou 2 anos atrás também. Tudo que entrava em papel no INPI
tinha que ser escaneado, digitalizado, disponibilizado em mídias, tá? Tanto para o exame quanto para o requerente. Claro que isso deu problema, né? A gente está no Brasil, então nós somos funcionários públicos, isso é um instituto, é uma autarquia federal, nós esbarramos com N problemas, porque na verdade é uma firma terceirizada que faz esse processo de digitalização para a gente. Então foram 2 anos muito difíceis internamente e os escritórios também sabem muito bem disso. Houve uma queda, inclusive, na produção, mas foi necessário para a gente se adaptar ao sistema e agora eu acredito, vejo já uma luz muito melhor no final desse túnel, que a gente agora está funcionando melhor. Tá? É bom, mas esse período de adaptação gerou um certo problema. Harmonização de procedimentos, o segundo ponto é a harmonização de procedimentos, regras internas e diretrizes. Nós temos a diretriz de biotecnologia só como exemplo, ela foi a 4ª diretriz a entrar em consulta pública. Já está fechado hoje, o gargalo sou eu, está aqui na minha mão, tem que acabar de ler, porque os meninos do grupo todo que trabalhou já respondeu todas as questões, já fez todas as considerações, eu já me reuni com eles, mas eu tenho que ler. E realmente o tempo está escasso, mas a gente acredita que até o final do mês a gente consiga publicar todas as respostas das considerações que foram apresentadas ao INPI quanto à diretriz, e no máximo em julho ela está publicada, ou seja, ela realmente é oficial para a área de biotecnologia. Eu fiquei muito feliz com a consulta pública porque, apesar das diferenças de entendimento, todas as manifestações foram técnicas. Eu acho que isso mostra um amadurecimento da área. Nós não tivemos nenhuma daqueles comentários, não tem que patentear, não. Os argumentos eram técnicos, a favor ou contra eram argumentos técnicos. E eu acho que isso é muito interessante e mostra a maturidade que a gente já está encarando esse aspecto. Claro, a diretriz ela não muda a lei, então a gente tem todas as restrições na área de biotecnologia legais, então isso a gente não vai poder fazer. E o meu intuito, quando eu pedi para o grupo fazer as diretrizes o mais rápido possível, é que quando eu entrei na coordenação, e ainda existe um pouco, havia procedimentos totalmente diferentes, entendimentos diferentes entre os próprios examinadores. E eu acho que isto não pode acontecer. Nós podemos, a gente não acerta sempre tudo, né? Mas a gente, se errar, vamos errar junto, e quando acertar, vamos acertar junto. O que erramos, a gente pode aprender, discutir tecnicamente e tentar melhorar. Então, a ideia da diretriz foi essa, foi fazer com que o exame nessa área se torne harmônico. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Ter essa diretriz. A que tinha anteriormente, que é aquela anterior, muito pequena, de fármaco e biotecnologia, ela é omissa em várias questões, até porque ela é antiga, a tecnologia avança muito rapidamente. Eu vejo que a nossa diretriz agora já está defasada, né? A gente já vê pontos que no ano que vem a gente vai ter que discutir e incluir, e tem que fazer isso. O primeiro mundo faz isso de 6 em 6 meses. Se eu conseguir fazer uma vez por ano, eu estou super feliz, tá? Então, a gente está tentando fazer esses marcos, existem as diretrizes da DIRPA também como um todo, mas eu vou focar aqui para que interessa a gente, né? E o terceiro ponto, que realmente, por mais que a gente otimize o exame, seja ele virtual, seja as normativas do NPI, a gente vai simplesmente parar, quando a gente chegar no nosso ótimo, por número de examinadores. Tá? Então, a gente tem uma boa notícia, saiu, acho que foi em maio, e agora foi sancionada, acho que pela presidente também. Nós conseguimos já 485 novas vagas para o concurso do NPI, e o Dr. Jorge Ávila quer que essas pessoas entrem em janeiro de 2014. Eu acho ótimo e estou desesperada. Vou mostrar para vocês por quê. Então, vamos só seguir aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, esses são o procedimento de exame e serviços virtuais que já estão disponíveis, né? O e-patentes, o e-carta patentes, o e-vista, tá? Eu pulei de propósito, o e-PEC, que eu vou falar rapidamente para vocês. O e-vista, ele é bastante interessante porque ele é um análogo que existe na ECO, onde você vê todos os passos
do exame, tá? Tanto que foi mandado pelo requerente como foi emitido pelo INPI. Tá? Hoje esse é o modelo que a gente manda os pedidos para a anuência da Anvisa, eu falo daqui a pouquinho sobre isso, que isso é outro problema. O EPEC, o que eu queria falar do EPEC é que o mundo inteiro tem backlog. Tá? Não, isso não é um privilégio do Brasil. O do Brasil só é pior, mas o mundo inteiro tem backlog. Claro, o SPTO tem um backlog grande, só que ele tem 6 mil examinadores. Tá? Então ele tem uma massa de depósito também gigantesca. Então, como é que o mundo está resolvendo backlog? Exame colaborativo. O Brasil, ele é o maior escritório, o INPI é o maior escritório da América Latina e da América do Sul. Sem sombra de dúvida, a gente também tem responsabilidade nisso. E o Brasil propôs uma colaboração entre esses países da América do Sul, que é chamada ProSur, e, incrível que pareça, como a gente não quer harmonização de leis, que eu acho que foi um grande problema do Mercosul, porque ele não deu certo, a gente foi pelo caminho oposto. A gente quer colaborar no exame de patentes e não quer mudar lei, não quer harmonização de leis nesses países. Então o ProSur está funcionando muito bem e com isso, para a gente poder fazer esse exame colaborativo, a gente desenvolveu no EPI uma base de exame que é o EPEC. Então esse EPEC ele já está sendo usado por alguns países. A Argentina gostou tanto do sistema e eles não têm um sistema digital de exame que pediu para usar o nosso sistema como sistema interno deles. Hoje eles são colaboradores no desenvolvimento da ferramenta. O Chile e vários outros países estão super interessados na ferramenta que acabou sendo a plataforma, vamos dizer assim, do ProSur, e isso aí está realmente funcionando muito bem. Eu não acredito que nesse primeiro momento isso também ajuda a tirar o backlog, porque como nós somos o maior escritório, acaba que a demanda maior fica para a gente. Mas faz parte, né? Nós precisamos e nós temos esse papel de, vamos dizer assim, liderar a área de propriedade industrial na América do Sul. Não sombra de dúvida. Temos capacidade para isso também. Bom, e aí eu vou falar da contratação de examinadores. Estamos todos muito felizes, eu já estou fazendo propaganda, vai ter concurso para biólogo, informática. Eu preciso desesperadamente. Eu ainda não tenho uma demanda de pedidos, mas eu já sei que eu tenho que ter 3 pessoas nessa área, porque eu não posso ter nunca 1 nem 2, né? Porque eu tenho recursos e depois eu tenho que ter um número de examinadores naquela área para poder, num recurso, ter 3 e fazer um colegiado. E eu não sei nem onde buscar, foi um problema, porque eu tive que fazer um edital, pensar no edital, e eu falei, qual é a formação? Não tem um biólogo. Eu já fui ver, tem físico, tem de tudo, de tudo. Então, quer dizer, eu não sei, eu estou assim, mas eu preciso de bioinformática. É um fato. Então, quer dizer, deixa eu só agora dizer o meu dilema. Passamos 2 anos passando para o mundo, vamos dizer assim, virtual de exame. Isso já gerou um pouco a queda da produção que a gente tinha por todos esses problemas que a gente enfrentou. Hoje, a DIRPA inteira, não estou falando da área de biotec, tem 215 examinadores de patentes. O concurso vai ser para 480 pessoas. Eu estou desesperada. Porque vocês imaginem o que é. Formar um examinador de patentes leva em torno de 2 anos. Eu tenho 215 examinadores que eu posso ser formados para treinar 480 que vão entrar. Eu não sei como isso vai funcionar. A gente não quer, a princípio a gente tem um projeto de minimizar o tempo de formação desses examinadores, porque senão ele vai parar. Se a gente for fazer como eu fui formada, por 2 anos, não vai funcionar. Então a nossa ideia é reduzir esse tempo de formação e botar o pessoal para trabalhar. Vamos aprender com tutores na prática, porque não vai ter outro jeito. Mas me amedronta receber hoje, porque, de novo, eu penso assim, eu estou no funcionalismo público federal, eu preciso de mais 480, no momento que meu exame é todo digital, eu preciso no mínimo de 480 computadores com 2 telas, porque a gente precisa de 2 telas para examinar, uma máquina robusta, banco para acesso a banco de busca, senhas, etc., para 480 novas pessoas. A gente conseguiu trocar os computadores dos 215 a custo agora, no final do mês passado. Então, isso, eu realmente estou muito feliz pelo INPI crescer
mas vocês vão ter mais calma talvez no meio do ano que vem, ou desesperada, eu não sei, porque eu acho que isso aí a gente vai ter um baque de novo em produção, sem sombra de dúvida. É claro que para o futuro a gente melhorar, mas esse primeiro ano, 2014, eu estou realmente muito temerosa. Tá? Bom, e aí a gente pode pensar o seguinte, é lindo receber 480 pessoas, só que se a gente não tiver uma reposição sempre de examinadores, o número de depósitos de patente aumenta todo ano. Esse número de examinadores, se a gente chegar aos 700, está ótimo, do backlog de agora. Se eu não tiver uma forma de repor examinadores contínua, a gente daqui a 2 anos está falando que não tem mais examinadores suficientes para o número de pedidos que vão entrar. Isso é um fato. Então, uma outra vertente que não estava ali inicial, mas eu acho que vale a pena a gente falar, porque isso já está começando a ser discutido politicamente, é a mudança do status do NPI. Então, a gente está querendo uma autonomia, isso está previsto na nossa lei, para que a gente possa usufruir o dinheiro que o próprio NPI arrecada e, com isso, a gente ter mais rapidez até de equipamentos, contratações, manutenção do INPI. Porque hoje, a gente faz caixa para o governo e não recebe de volta aquilo que a gente arrecada, né? E aí a gente fica, e para conseguir um concurso, vai 4, 5 anos, se você não consegue botar essas pessoas lá dentro. Né? E assim, eu não falo de biologia não, porque biologia, a minha área é a que menos perde examinador. A parte de engenharias, que o mercado está muito aquecido, as pessoas entram no concurso do NPI, dá 1 ano, 2 anos e vão embora. Tá? A área de biotecnologia, por enquanto, eu não tenho concorrência, por enquanto, do mercado. Porque quando esse profissional tiver, e eu espero que esteja, né? Eu espero que esteja ganhando melhor no mercado do que no NPI, eu vou formar e ele vai embora. Tá? Então isso é um fato. Não acho que a gente não tenha que formar, somos nós que formamos. A gente pede, para vocês terem uma ideia, examinador para dentro do próprio NPI. E faz parte, porque o cara vem, ele é formado em patentes, ele vai para a academia, ele vai para a articulação internacional, ele vai mesmo dentro do NPI. Então a gente perde para o INPI e para fora do INPI. Isso faz parte do negócio. A gente só tinha que ter uma condição de repor pessoal entrando, a gente forma e sai. Isso é a dinâmica, tá? Isso aí não tem nada demais, desde que a gente conseguisse que houvesse uma entrada significativa de pessoal para repor essas vagas. Bom, algumas conquistas, tá? Então, em 2002 a gente já tem patentes verdes. Eu acho que isso aí já está bem, o piloto funcionou muito bem, já foi feito a nova patente verde, um novo piloto, aumentando a data de depósito que poderia entrar nesse programa. Então são tecnologias, né, amigáveis ao meio ambiente, não necessariamente de biotecnologia, as pessoas às vezes confundem um pouco quando vê patentes verdes e acham que é biotecnologia. Grande parte dessas tecnologias são na área de mecânica, não tem nada a ver com biotecnologia, mas algumas áreas sim. Tá? Nós temos a opinião preliminar sobre a patentabilidade, isso é focado, na verdade, isso é gerado pelo backlog, o grande backlog que nós temos, e é focado nos pedidos nacionais, porque quando um pedido internacional entra no INPI, que a gente chama de pedido PCT, a fase nacional do PCT, ele já vem com uma busca e um exame preliminar feito pela autoridade de busca e exame do PCT. Então, esse pedido, quando ele entra na fase nacional, o requerente dele, ele já tem uma ideia do que vai vir pela frente, se a busca e o exame preliminar é favorável ou não. O pedido nacional, ele não tem isso, ele não teve nenhuma manifestação quanto à patenteabilidade daquele pedido. Então, esse opinião preliminar sobre patenteabilidade, a ideia é essa, por isso que é focado nos pedidos nacionais, é dar a mesma condição de um pedido PCT aos nacionais. Como nós temos um atraso enorme, se o requerente quiser, ele entra no programa de opinião preliminar e ele vai ter uma busca e um exame preliminar também da sua matéria. Tá? É claro que a ideia é que se isso para o futuro, a gente poderia amadurecer que se essa busca e exame preliminar forem favoráveis, a gente teria que abrir uma rota de priorização e
e talvez eles pudessem, então, ser concedidos mais rapidamente. Isso é possível da gente pensar, tá? Mas ele ainda é um piloto, a gente tem que ver como é que isso vai funcionar. O ProSur eu já falei para vocês, e eu acho que a grande conquista foi agora, nesse ano, onde a gente abriu a plataforma de depósito, tá, eletrônico. Porque aí a gente pula a fase de ter que digitalizar tudo que entra no NPI. É claro que o sistema de depósito eletrônico, acho que foi em maio, né, que ele começou a funcionar. Ele é só para pedidos ainda nacionais, então só o pedido aqui não é para PCT, mas os meninos disseram que a princípio no final deste mês, aí sim o negócio vai ficar bom, a gente vai ter todos os formulários eletrônicos, as petições, as respostas e o depósito eletrônico da fase nacional do PCT. Aí eu acho que a gente vai começar a brincar de verdade, porque a gente pula a etapa de digitalização, os pedidos já vão entrar diretamente em meio digital, então a resposta até de uma ação do NPI, quando o NPI começa o exame, faz uma exigência, ele vai poder voltar já direto pelas petições de resposta digitalizada. Então aí a gente vai ganhar agilidade nesse processamento, tá? Então, esse eu acho que vai ser, se realmente até o final do ano, eu já digo assim, se até o final do ano tiver tudo funcionando de depósito eletrônico, nós realmente agora vamos ter avançado. E, obviamente, os grandes escritórios estão ávidos por isso. Os grandes escritórios, eles já têm tudo em meio digital, e eles vão usar o sistema, e isso para a gente vai ser muito bom, muito bom. Agora, você tem ideia de quanto tempo vocês previam na digitalização desse processo? Qual vai ser o ganho de desempenho? Eu só posso dizer que hoje a gente tem problemas sérios, eu não sei te dizer o tempo. Mas, por exemplo, eu não tenho, vou te dar as minhas petições de resposta, exames já começados. Desde janeiro, algumas eu não tenho mais até hoje, que eu já poderia ter respondido. Só petição de resposta, ou seja, entraram já em janeiro, eu tenho conhecimento que a gente tem um sistema, a parte de digitalização foi muito boa, de informatização desse processo, porque hoje tudo que vocês entram no INPI, vocês geram uma GRU. Isso gera um sistema nosso que a gente chama de PAG, que é maravilhoso. Eu posso não ter imagem, mas eu sei que o requerente entrou com um código tal naquela data. Então, o PAG é o que nos tranquiliza de todo o trâmite virtual, porque eu sei o que entrou e quando entrou. O problema é que às vezes é uma demora exatamente disso. Eu tenho pessoas que entraram em janeiro, nós estamos em julho, que eu já poderia ter respondido e que a minha imagem não está disponibilizada para o examinador. Tá? Porque é uma empresa terceirizada, aí você tem que... Claro, a gente tem um sistema de verificação dessas imagens. Eu não posso também pegar essa imagem como a empresa digitalizou. A gente então faz uma validação, traz para o nosso storage para poder subir. Aí ela tem que ser indexada no nosso programa para entrar na tela do examinador para funcionar. Então você imagina que se eu tiver isso já entrando digital, 2 meses no mínimo, fora os problemas de correção, tá? Porque hoje a gente tem muito problema de correção. As imagens que são digitalizadas e tem erros, e aí quando você vai examinar, você detecta o erro, isso tem que voltar e ser corrigido. Então é um retrabalho, a gente está... Hoje a gente está bem mais tranquilo, já foi muito pior. Sobre o treinamento dos examinadores, você acha que você pode usar as exigências da patente já justificadas do NPI, que é só proposta no estudo? Ou você acha que isso tem diferença? Repete a pergunta para a gente antes de responder. A pergunta dele foi se o INPI está pensando até em usar os agentes de propriedade industriais já cadastrados no INPI para ajudar no treinamento dos novos examinadores. Eu particularmente, não posso falar como INPI, tá? Nesse caso, porque nem estou nesse grupo que está desenvolvendo como esse treinamento vai ser feito, mas acho que não, porque as visões são muito diferentes. Quando você treina, eu acho que é bom você ter a visão de tudo, sem sombra de dúvida. Eu falo que quando eu fiz o primeiro curso da ONU de redação de patentes, eu vi o que vocês sofriam. Porque você está no lado da moeda examinando. Aí quando você vai tentar escrever, o negócio é outra história. É outra história, eu faço minha culpa aqui. Fui fazer o curso de redação, eu apanhei muito
porque é um jogo, né, do quanto é amplo, o quanto não é amplo, o que eu tenho que proteger. Então, quer dizer, eu acho que todo mundo tem que ver os dois lados, mas você tem que ser formado, eu acho que o examinador tem essa visão particular. Ele tem que ser primeiro formado pelo MPI e depois ele pode sair fazer curso, capacitação com uma visão mais aberta, mas eu acho que é importante a formação do MPI. Mas não é uma resposta oficial, tá? Porque eu não sei o que isso vai ser. Bom, será que todo mundo sabe, né? Isso aqui é o que é a patente, eu vou pular, porque isso aqui eu já falei demais. A nossa lei, né, a 9.279, e eu acho, senhoras, eu acho que ela já está velha, quando a gente pensa da tecnologia, da biotecnologia, e por outro lado, eu acho que ela é nova. Tá? Então, por um lado, eu acho que a nossa tecnologia, que a gente está falando aqui, biotecnologia, é muito rápida, e telecomunicações também, eu acho que a gente somos os mais problemáticos do PNPI, até pelo atraso. Então, se a gente pensa numa lei de 96, ela é velha. Só que se você pensar disso, de propriedade industrial, uma lei que a gente tem aí 17 anos, é isso? Ela é nova. Tá? Então, quer dizer, por quê? Porque até 96 a gente não era protegido nem fármacos, nem alimento, nem composto químico, então tinha muita coisa que não era protegida. A lei de 96 ela já é uma grande mudança para o que a gente tinha no Código de Propriedade Industrial. E sem uma cultura de propriedade industrial. Então, quer dizer, em alguns aspectos eu acho que a nossa lei ela é antiga, talvez esteja na hora de uma possível discussão para mudança do marco, aperfeiçoamento, não é uma mudança, porque eu não acho que a nossa lei é ruim de todo, eu acho que ela é, inclusive, as últimas decisões vêm em contra exatamente do que a gente já aplica hoje no MPI, então a gente está vendo talvez até um retrocesso, não um retrocesso, mas porque isso não é um retrocesso, mas eu estou aqui falando aqui um pouco até com o Guilherme, porque saiu uma decisão, eles também tocaram, quinta-feira, da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre um caso, e o entendimento, eu li todo o parecer, e o entendimento é exatamente o que nós aplicamos hoje no MPI. Então, os Estados Unidos, que sempre foi um país, o SPTO, que concedia patentes muito amplas, para quase tudo, né? A gente tem patentes lá que a gente sabe que são absurdamente amplas, hoje está tendo um entendimento que é muito balizado. Eu peguei textos da nossa diretriz que poderiam estar lá dentro da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, eu não sei se a nossa lei está tão defasada assim nesse aspecto, né? Porque o mundo está repensando também como é que vai proteger essa área. Mas eu acho que tem coisas ainda que a gente poderia melhorar. Bom, os requisitos de patentabilidade, e aí eu gostaria de chamar a atenção, eu não vou discuti-los aqui, não faz sentido, mas eu gostaria que na área de biotecnologia, quem teve a oportunidade de ver a diretriz, o texto que já foi para consulta, vocês podem ver que a gente não entrou nesses aspectos, até porque isso vão estar na diretriz da DIRPA, mas alguns pontos são tão específicos na área de biotecnologia que nós trouxemos para a nossa diretriz. Um deles que eu gostaria de salientar é a aplicação industrial, que vai de novo ao encontro dessa decisão. Na nossa diretriz está muito claro, e é o nosso entendimento hoje na área de biotecnologia, que a área de biotecnologia, a aplicação industrial, ela é essencial. Isso não é essencial para uma mecânica, para outras áreas. Mas por que na biotecnologia é essencial? Eu não posso isolar um gene sem saber para que ele serve e protegê-lo. Porque eu estou simplesmente fazendo uma reserva de mercado de uma coisa que eu não sei. E senão eu vou realmente proteger um genoma inteiro sem saber para que ele serve. Tá? Não é essa a ideia. Então, o vínculo na área de biotecnologia para a proteção é muito forte com a aplicação industrial, muito mais do que nas outras tecnologias. Então, o uso daquele gene para aquela finalidade, isso vai ser protegido. Até porque o gene per si, a gente sabe que a nossa lei não privilegia, mas a gente tem outras formas de proteger o uso, composições, genes quiméricos, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Tá? Mas a aplicação industrial é fundamental. Tá? E, no caso da biotecnologia, de novo, a suficiência descritiva. Tanto que o artigo 24, que fala de suficiência descritiva na lei, ele tem um parágrafo único que é específico para
da nossa área. Então veja que o nosso problema é sempre, eu falo que eu sou a chata do INPI, né? O meu diretor já não gosta de olhar para mim, porque biotecnologia só tem problemas dentro do INPI. Então eu sou realmente a que cria caso, essas coisas básicas. Mas vocês vão entender, né? É 6.6 do CEGEM, é lei de biossegurança, tudo acontece nessa área. Impressionante. E aí, nós temos na nossa lei, é uma lei bastante restritiva, nós temos os dois artigos, o artigo 10 e o artigo 18, que são matérias que não são passíveis de proteção no Brasil. Tá? Vamos falar rapidamente do artigo 10, é o que não é considerado invenção. Tá? A gente tem o inciso 8º, que fala de técnicas e métodos operatórios, cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, e aplicação para aplicação no corpo humano ou animal. Então, inclui aí também os kits e testes, kit de aplicação no corpo de animal também, tá? De planta, claro. Oi? De planta. Não tem problema. Genial. Bom, na verdade, a gente aí, olhando isso aí, eu vou falar depois do que pode ser patenteado, mas a gente já tem coisas assim. Método terapêutico. Nosso problema é distinguir quando você tem um método cosmético do método terapêutico. Em muitos casos, é impossível você dissociar uma coisa da outra. Então, só para vocês já entenderem o problema. Tá? E, no caso do diagnóstico, quando é um kit de diagnóstico fora do corpo humano ou do animal, ele é passível de proteção. Quando ele interage no corpo, ele tem uma etapa que é feita no corpo do animal ou do ser humano, ele não é passível de proteção. O nosso maior problema aí, tá, é realmente o método terapêutico. Até porque o mundo tem uma coisa chamada fórmula suíça, que é o segundo uso médico, que vai bater. Então, o mundo inteiro concede na fórmula suíça. Bom, deixa eu tentar explicar um pouco melhor, porque muita gente daqui não é muito da área, né? Então, o que acontece? Segundo uso médico, você já tem um composto que é conhecido por uma determinada função. A forma que as pessoas acabaram para proteger isso é um método de tratamento diferenciado com aquela mesma composição. As leis do mundo inteiro, de uma forma geral, elas têm exatamente isso, que não é patenteável um método de tratamento. E aí se criou uma fórmula mágica para poder se proteger desse tipo de coisa, que se chama a fórmula suíça. Então, é o uso daquela substância para tratar a doença tal. Tá? E aí isso causa muito problema, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma legislação mais restrita e ainda tem a Anvisa. Então, quer dizer que, por exemplo, então, existe toda uma discussão. Eu posso dizer que o INPI, a forma, eu acho até bastante razoável, a forma que o INPI examina essa questão. Não é que a gente não conceda patente para segundo uso médico, a gente concede patente para segundo uso médico. Isso quando a Anvisa permite. Só que precisa ser determinado naquele pedido que o mecanismo de ação daquela droga para aquela doença, ele não é o mesmo, ou simplesmente um refinamento, um conhecimento fisiológico da função daquele composto inicial. Tá? Então, se fica provado que realmente foi detectado um efeito surpreendente, não é o mesmo que se já tinha para a primeira doença, e isso está comprovado no relatório descritivo, isso é passível de proteção para o INPI. Tá? E não simplesmente, às vezes, é um refinamento, se conheceu melhor, mais a fundo, como aquela droga já funcionava na primeira doença. Tá? Então, e aí é que é o problema, isso é difícil provar. Mas, se esse dado tem, o INPI não vê problemas de conceder esta patente, até porque na nossa lei não há nada contra impedindo esse tipo de proteção. Tá? É claro que aí tem uma controvérsia do entendimento com a Anvisa, que não interpreta da mesma forma. Tá? Muitas vezes nem é ressaltado o mecanismo de ação da primeira patente, por exemplo. Isso é um problema. Às vezes nem se sabe o mecanismo de ação. E às vezes quando você tem, porque assim, até porque essa preocupação, eu acho que isso é uma preocupação até pela sociedade. Se a gente dá um segundo uso médico que
vamos dizer, simplesmente um refinamento ou a descoberta, vamos dizer assim, de como funciona na primeira doença, isso gera uma coisa chamada, eu acho que você falou muito bem, que acaba tendo uma extensão daquela primeira patente. E isso a gente não quer porque isso não é bom para ninguém, não é bom para a sociedade. Não é isso. Agora, existem casos que realmente esse segundo uso, ele é novo, ele tem atividade inventiva e tem uma aplicação industrial diferente, que não é simplesmente releguma. Eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar. Agora, pior que isso, quando é só, por exemplo, dosagem. Quando é dosagem alterada, que de repente tem efeito surpreendente, mas nem é segundo uso, entendeu? É só dose diferente. O problema nesse caso é você não fazer com que isso seja um método terapêutico. Se você tem, olha só, composições novas são possíveis de serem protegidas por patente. Ou seja, eu posso ter o mesmo princípio ativo na composição A, patenteada, e eu vou poder proteger de novo o princípio, porque o princípio provavelmente está naquela primeira patente lá. Mas uma composição nova, que você mostra que ela é inventiva, com uma outra dosagem, com uma outra composição, para aquela finalidade, isso é passível de proteção. Esses são os casos mais fáceis. Tá? O problema é exatamente o outro. Quando a dosagem é a mesma, entendeu? Você não muda nada. Esse é o grande problema, porque senão você tem uma composição nova, você tem um novo medicamento. E aí ele vai ser analisado como uma nova composição. Claro que vendo o estado da técnica, isso aí eu estou só falando de uma forma geral.